Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 kHz, Florianópolis. Meu nome é Narbal Almeida Júnior e eu vim apresentar o programa Na Era do Espírito, patrocinado pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E hoje eu venho falar para vocês sobre as leis morais. Como eu pertenço ao Departamento da Família, eu vou sempre levar cada lei que eu apresentar aqui, cada questão do Livro dos Espíritos, eu vou sempre botar no enfoque da família, porque eu pertenço ao DEFAM do Amor e Humildade. Mas quais são essas leis morais? Ficar falando que a gente tem que evoluir e não saber quais são as leis, não adianta nada. Então eu vou apresentar as leis. Vão ser vários programas, porque numa só não dá para apresentar. Começando pela primeira, a lei divina ou natural. Depois, a lei de adoração. Depois, a lei do trabalho. A quarta é a lei de reprodução. Depois, a lei de conservação. Depois, a lei de destruição. A lei da sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade e da perfeição moral. Eu vou ler as questões e as respostas do Livro dos Espíritos, a partir da questão 614, e vou comentar cada uma à luz da família. A questão 614, onde Kardec perguntou: que se deve entender por lei natural? E a resposta dos Espíritos: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Então, o ideal para a família é seguir sempre a lei de Deus. Então, esse é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção quando está convivendo em família, né? E que os pais têm que ter o respeito pelos filhos e ensinar para os filhos quais são as leis divinas. Porque o membro da família, se afastando das leis divinas, ele perturba a harmonia familiar. Mas não nos enganemos, a solução não é afastar esse membro da família, não é ignorar ele, não é deixar ele no canto, né? Não é afastar. A solução é exatamente buscar trazer ele para o entendimento das leis divinas, né, para fazer com que ele volte, né, ao aconchego e ao convívio familiar em harmonia. Então vamos agora para a questão 615. É eterna a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos: eterna e imutável como o próprio Deus. Então, vamos ver, olha só que interessante. As leis de Deus são eternas e imutáveis. Elas sempre existiram e nunca mudam, né? Depois que a gente aprende, né, entende, a gente vai ver que elas vão valer, essas leis, depois que a gente apreende elas, que a gente coloca dentro do nosso ser, a gente vai aprender uma coisa que vai valer para o resto da nossa existência. Então a gente não perde mais aquilo que a gente aprendeu. Por quê? Porque a lei não muda, você não precisa ficar reestudando. Você não precisa voltar, né, para aprender aquilo. Depois que você aprendeu, que aquilo está interiorizado na sua alma, dentro de você, você não precisa mais voltar a estudar, porque você já tem aquele dom, já tem aquela lei dentro de você. Então vamos para a questão 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Então, a resposta dos Espíritos: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E aí, essa pergunta e essa resposta, ela tem a ver com a resposta anterior, com a pergunta anterior, né? Que pergunta se a lei de Deus é eterna.
E isso aí acontece porque Kardec, de certa forma, ele fazia uma mesma pergunta, o mesmo questionamento, 2 ou 3 vezes para testar a resposta dos espíritos, para ver quais respostas eram coerentes e quais não eram coerentes. Então, se as leis de Deus são eternas e imutáveis, como respondida lá na questão 615, como poderiam elas valer numa época e ser proibidas em outra? Então não teria condição disso acontecer. Então existe toda essa lógica que Kardec buscou para poder ver quem é que estava falando a verdade, quais espíritos poderiam ser respeitados na hora de coletar informação. Vamos à questão 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as leis são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então vem uma outra questão em cima dessa. É dado ao homem aprofundar umas e outras? É, mas em uma única existência não lhe basta para isso. E vem um comentário do Kardec. Efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que se precisa o ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão o será quando curta, quando é para a maior parte dos homens. Então a gente precisa de muitas existências para poder aprender as leis naturais, as leis de Deus, e se aperfeiçoar e vivenciá-las. A questão 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau do progresso dos seres que os habitam. Então aqui eu vou dar só uma lida na questão 13, que é atributos da divindade, que resume o que seria o atributo da lei divina. Dentro dos atributos da divindade tem: Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria sido do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Então as leis acompanham Deus. As leis morais também são eternas. É imutável, Deus é imutável, ele não muda, é único. Então as suas leis também. Se tivesse sujeito à mudança, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. É imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Segue-se assim suas leis. É único, sem dúvida. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não dispusesse do poder soberano, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, o que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus, que seria então o Deus. É soberanamente justo e bom, assim como as suas leis. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. E assim são as suas leis, porque ele se manifesta através das suas leis. Então vamos terminando por aqui. Na próxima semana nós vamos dar sequência com o conhecimento da lei natural, que são mais algumas questões do livro dos Espíritos. Agradeço aos meus caros ouvintes, que todos tenham um ótimo final de semana. Na Era do Espírito.